aí, Thiago, beleza? Fala, PH, beleza? Tranquilo? Como é que estão as coisas aí? Tudo ótimo. Vamos, Quarentena, muito tempo em casa, mas está sendo uma época até que bem produtiva. show de bola. Animado para começar esse nosso projeto aí? Muito animado. Gostei demais da ideia, do convite. Vai ser uma jornada bem interessante. Também acho que vai ser, cara. Vamos explicar para o pessoal que eventualmente estiver acompanhando a gente aí, o que a gente vai fazer, qual que é a intenção da gente criar esse canal, esse meio aí de contato com pessoas de fora, qual que é o objetivo, nosso objetivo pessoal, né? Sim. E qual o objetivo que a gente tem de postar isso e criar um canal no YouTube para mostrar isso para as outras pessoas. Mas antes da gente fazer essa apresentação, de explicar o que é esse canal na verdade, fala um pouco aí sobre quem que você é, o que você faz, qual a sua habilidade que fez a gente estar aqui e qual que é a nossa relação também, né? Fala aí um pouco aí pra Bom, gente, que depois eu falo o que eu sou aqui, qual que é a minha, por que eu tô aqui também. perfeito. Então, né, para começar pelo final, então, né, nós somos primos Boa. e, e por muito tempo a gente conversa, eu já tenho conversado sobre ideias futuras e planos para o futuro e como que a gente pode melhorar, ser pessoas melhores e nos aperfeiçoarmos cada vez mais. E a ideia surgiu de pular esse curso porque eu tenho uma influência boa no inglês. Mas a minha formação é completamente diferente. Eu sou formado em física, meu mestrado em engenharia biomédica, meu doutorado, que eu estou para terminar, é em nanotecnologia, mas eu sou apaixonado com inglês já há bastante tempo, desde 2006, na verdade. E qual que é a sua experiência aí no inglês? Que você tem uma Eu, experiência teórica, você fala mais ou menos, você já teve a oportunidade de botar em prática aí o seu inglês alguma vez na sua vida? Conta aí para mim, para o pessoal, né? Eu já sei já, mas tô, sim, vamos deixar claro para a galera aí que está acompanhando. eu já tive 3 experiências no exterior, 2006, 2008 e 2010, onde eu fui para o Canadá 2 vezes e para o Reino Unido 1 vez, para poder estudar. Depois da minha primeira viagem em 2006, eu comecei a me preparar para as provas de Cambridge. E eu fiz o FC no final de 2006, depois que eu voltei dessa viagem. No final de 2008, o CAE, que é o avançado, e o CPE, que é a prova mais avançada de Cambridge, eu fiz ela em 2010. Então, Mas você não sabia, não. assim, eu tenho um conhecimento bom de inglês, posso falar que é bom, tenho uma fluência boa, e, mais do que tudo, eu tenho uma experiência boa também de ensinar as pessoas a fazerem prova de proficiência, porque desde que eu fui para o Fundão em 2013, lá para a UFRJ, eu, junto com o meu mestrado e com o doutorado, eu também dei aulas de inglês para pessoas, os alunos lá do Fundão, que precisavam fazer prova de proficiência para poder entrar nos programas de mestrado e doutorado. Interessante. Então, foi por esse motivo que eu já sabia, né? Você sempre, desde que eu entendo por gente, você e o seu irmão são referências do inglês para mim, né? Então, isso eu surgiu essa questão nova na minha vida aí, eu falei, pô, tem que trocar uma ideia com o Thiago, que ele vai me salvar aí nessa jornada. Vai ser um Mais alguma, prazer. Não, acho mais que alguma coisa para você acrescentar aí na sua... Eu acho que por uma visão bem resumida da minha vida é essa. Show. Então, eu vou falar um pouco agora sobre... Por que você me procurou? Me conta aí. Exatamente. Boa. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Paulo, né? Eu sou dentista de formação, especializado em ortodontia, e o inglês na minha vida sempre foi uma coisa assim que eu sempre, desde pequeno, minha mãe sempre falava, Paulo, você tem que estudar inglês é importante. Mas eu nunca gostei de inglês, essa é a verdade. Na verdade, eu sou meio avesso a línguas, eu já não falo muito bem português. É uma das matérias que eu mais tenho dificuldade. E o inglês entra nessa linha, assim, eu sempre fui obrigado a estudar, mas nunca tive aquela vontade de saber mais inglês, apesar de que
quanto mais velho eu fui ficando, mais importância eu via no inglês, assim, tanto na minha vida acadêmica, profissional, né, muitos artigos em inglês, a gente sabe que, que o berço do conhecimento, ele está todo em inglês, né? Então, assim, eu sempre soube essa importância, sempre, já tem o quê? Eu te falar, já tem uns 5 anos para cá que eu sempre, ou eu falo com você, ou eu falo com seu irmão, que também é muito fera no inglês, né? Sim. E sempre falo assim, Thiago, eu tenho que fazer inglês, eu tenho que buscar o conhecimento em inglês, aí eu marco umas aulas, aí faço uma, aí paro, aí eu já fiz isso com o seu irmão algumas vezes também. Você sabe que você sempre soube que inglês é importante, mas teve alguma oportunidade, alguma coisa que, algum momento que você falou assim, não, a partir de agora eu tenho que mudar, eu tenho que aprender, teve alguma... Então, teve duas coisas assim que realmente mudaram minha questão. Primeiro, uma que não teve um impacto tão grande, que não me fez me mover para conhecer inglês, para estudar mesmo e ser realmente fluente, ter uma certificação, que foi entender a importância que o berço do conhecimento estava lá. Mas isso eu tentava me motivar por esse caminho, mas não ia. Até então, né, eu começava e parava. Aí esse ano aconteceu um fato na minha vida que realmente mudou a minha ordem de prioridade. Eu acho que tudo na vida é questão de prioridade, né? Exatamente. Então, eu comecei eu resolvi, eu e minha esposa, nós resolvemos programar para mudar para os Estados Unidos. Então, a gente está fazendo todo um trabalho para daqui um ano e meio, a gente morar lá. E o inglês tornou uma coisa assim prioritária na minha vida. Eu preciso tanto saber falar bem, saber falar, saber entender muito bem, saber escrever de uma forma básica e Mas uma outra coisa mais coisa prática, assim, né? Uma coisa que te dê uma isso, liberdade e te isso, possibilite ter chances que reais lá de competição isso. com as outras pessoas. Essa parte é mais questão de sobrevivência, né? Eu preciso entender as pessoas e me comunicar lá. Então, assim, esse é o primeiro ponto. E um outro ponto que talvez é o objetivo principal desse nosso desafio que a gente vai criar a partir de hoje aqui, é que eu, avaliando lá as ofertas de emprego na minha área de odonto, eu vi que a maioria dos empregos, não é que eles exigem, né? Mas eles veem com bons olhos e vai me dar uma facilidade maior de conseguir um emprego bom se eu tiver uma nota boa num curso de proficiência em inglês, né? Lá nos Estados Unidos eles pedem muito o curso que a prova que eles consideram como base lá é o TOEFL, né? Então eu falei, poxa, eu tenho que correr atrás disso por esses dois motivos. Eu preciso me comunicar e sobreviver lá. Assim, eu acho que até consigo sobreviver é muito forte, né? Porque isso aí eu acho que dá de qualquer forma. Mas eu preciso chegar lá, como é um plano para daqui a um ano e meio, preciso chegar lá com essa prova. E aí eu comuniquei com o Thiago, Thiago, o que você acha? Assim, acha que dá? E você tinha falado que era uma coisa viável, possível, né? Claro. E aí a gente chegou nessa ideia, né? Por que não a gente está fazendo isso para mim, né? Como um objetivo pessoal, você ter você como um mentor para chegar nesse objetivo de passar numa prova com uma nota interessante. Mas então, por que não juntar essas duas coisas e mostrar para as outras pessoas a importância do inglês e as pessoas poderem ter acesso a esse material para, quem sabe, a pessoa que não tem condição de pagar uma mentoria igual a gente está fazendo aqui, às vezes ela assistindo as nossas aulas, né, ela vai ter condição de estudar por conta própria e isso vai ajudar, claro, sem dúvida. Acho que vai ajudar muitas pessoas aí que querem ter o inglês como uma segunda língua. E aí, Thiago, entrando como um gancho disso aí, eu queria que você falasse assim, porque é claro o benefício que eu vou ter, né? Eu vou ter o benefício de falar, porque eu vou para lá, e vou ter o benefício de passar numa prova que vai me dar mais base, assim, e mais condição de conseguir um emprego melhor. Mas queria que você desse uns exemplos aí de outros benefícios. Vamos supor uma pessoa que está assistindo aqui que ela não tem intenção nem de morar fora, mas qual é o benefício de uma pessoa ter uma prova de proficiência, dela ter o inglês, assim,
dela conseguir pegar, entender bem inglês, falar bem inglês? O que você vê de benefício aí? Bom, são muitos benefícios de falar inglês, ter uma segunda língua, né, o inglês, a gente está muito exposto a ele, acaba tendo facilidade maior em relação a muitas outras línguas. Mas você comentou que sobreviver, a gente sobrevive lá fora, com inglês fraco, mas você consegue sobreviver, claro, você aponta aqui tudo. Mas quando você tem um inglês bom, e quanto melhor for o seu inglês, com mais qualidade você consegue sobreviver lá fora. Aqui é a mesma coisa, você sobrevive seu inglês tranquilamente, às vezes muito bem. Mas o inglês, ele dá realmente ele tem a possibilidade de fazer com que você sobreviva aqui também com uma qualidade de vida melhor ainda do que se você não soubesse. Então, assim, tem alguns aspectos, por exemplo, viagens. Quando você pensa em viagem, é uma coisa clara, assim, não sei inglês, não quero falar inglês, mas, pô, vou para Disney, vou para algum lugar. Quando você domina uma língua, você pode ver filmes daquele lugar que você quer ir, pode ver documentários e com isso se inteirar melhor na língua nativa. O aspecto cultural também. Então, quando você pensa em música, pensa em outras formas de arte, muitas vezes na tradução muita coisa se perde. Então, você tendo um contato da língua nativa, da cultura na qual você tem mais interesse, você tem um contato talvez mais próximo. Oportunidades de emprego também. Então, muitas empresas estrangeiras estão aqui no Brasil e elas têm como algumas, às vezes, não um fator limitante ou que seja obrigatório, mas que seja de profundo interesse que você tenha domínio inglês, para ter uma certa autonomia também, não ficar dependendo de serviços de tradução. E quando você consegue se expressar bem em outra língua, você passa a sua ideia diretamente para quem precisa, numa transação de negócios, ou quando você está fazendo algum curso também relacionado à empresa. Você não depende mais de ninguém, só de você. E o último ponto que eu poderia falar também é na parte acadêmica. Então, a maioria dos livros, de qualquer área, né? Praticamente de qualquer área. E como eu sou de exatas, eu vi muito isso na pele, na saúde, imagino também que seja. Eu sou da saúde, para mim, assim, se eu quero fazer um trabalho, eu tenho mestrado, né? Então, assim, todas as referências minimamente decentes são em inglês, né? Então, assim, as revistas de maior impacto da minha área, da sua, de qualquer área, ela é escrita e feita em inglês e, né, acaba que Sim. o inglês é quase que uma língua, tirando, se bobear, só o mandarim talvez tenha um impacto parecido, né? Mas o inglês você vai para até na China, você vai para a China, para o Japão. Se você vai para os Estados Unidos, você falar mandarim não vai te servir muito não, mas se você for na China e falar inglês, você consegue se virar. Você consegue se virar. Mas em relação a isso, aos artigos e livros, os livros principais das áreas, eles são traduzidos. Mas muita fonte muito boa, às vezes que tem às vezes um alcance menor, mas são importantes, às vezes não tem uma tradução. Então... e até te fazer uma pergunta, porque eu já ouvi falar, assim, eu ainda não tenho conhecimento de inglês profundo para ter essa crítica, você deve saber me falar. Muitos livros que são traduzidos, às vezes a tradução ela é feita de uma forma... Existe isso mesmo? Uma forma não tão fiel igual é o escrito? Isso é verdade ou isso é um mito? Assim? Em parte, assim, eu não posso falar, né, categoricamente que as traduções são sempre perfeitamente executadas, mas depende muito da área. Então, de novo, por isso da área de exatas, um erro gramatical, um erro de semântica pode não fazer tanta diferença, porque o exercício é uma coisa mais objetiva e você consegue se guiar. Uhum. Agora, numa área de humanas ou numa área de saúde, às vezes a explicação de um processo, por exemplo, fisiológico, pode te levar a entender aquele processo de maneira diferente. Então, isso pode acarretar em algum tipo de má compreensão. Novamente, os livros mais famosos, por serem tão amplamente utilizados, acabam que eles passam por um crivo muito maior. Então, é difícil ter traduções mal feitas assim. De qualquer forma,
Indo na fonte, bebendo da fonte. Você tem a capacidade crítica de fazer a sua própria leitura, né? E ter, Exato. E ter essa possibilidade de você ter essa autonomia, né? De você consumir o conteúdo Perfeito, escrito essa é a da forma palavra. original. Isso te dá uma liberdade muito grande, né? Exato. Pensando numa área de filosofia, por exemplo, se você for ou alguma outra área de humanas onde a fonte seja o alemão ou seja alguma outra coisa. É muito difícil você ler em português e ter realmente a mesma compreensão de alguém que leu o original em alemão, por exemplo. Com certeza. E é isso, eu acho que você ter o inglês, ele né, para mim hoje é uma questão de vital, né? Mas eu acho que para qualquer pessoa que tiver essa oportunidade, eu acho que ela acaba tendo mais oportunidades independente da área que ela está, né? Exatamente. E a tendência é que ela consiga se posicionar no mercado de trabalho melhor, ganhar mais, enfim, eu acho que tem todas essas questões, né? Para mim vai ficar mais claro que eu vou morar lá, né? Morar em um país de língua inglesa, né? Mas eu acho que para qualquer pessoa aqui, né? Eu lembro que você me contou a história do seu amigo que não sei se ele fez... Ele era formado em Direito e ele foi por 2 ou 3 anos em seguida o melhor aluno da FGV, com a melhor nota, a melhor média da FGV, as notas mais altas também. E esses alunos, o aluno com a nota mais alta, ganhava a oportunidade de ir para Harvard estudar por, se não me engano, 3 ou 6 meses. E ele não foi porque, embora ele fosse fenomenal, ele não sabia o inglês o suficiente. Então ele acabou perdendo uma oportunidade fantástica por não saber falar inglês. Mesmo dominando as outras áreas. Então, assim, ele tinha um conhecimento bom, tinha um aproveitamento muito bom da vida aqui, mas poderia ter aproveitado uma outra face, né, Com certeza. E é isso. Às vezes um cara que era menos capacitado que ele, mas sabia falar inglês, às vezes teve essa oportunidade, aproveitou essa oportunidade, né? Exato. É interessante isso, como que o inglês te projeta num nível diferente, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, Thiago, eu acho que para a gente finalizar esse bate-papo aí dessa aula zero, que a gente chama, né? Vamos falar um pouco sobre o objetivo do nosso YouTube. Vamos. O que você planejou aí para me sair do limbo do inglês aí, do falar quase nada, para me tornar fluente, passar numa prova? Quais são os planos e qual é o primeiro objetivo desse nosso canal aqui? Que você conta aí pra gente? Quais objetivos mais específicos aí? Eu vou falar da parte do inglês e acho que depois você pode até comentar um pouco melhor sobre a dinâmica do canal, como que vai funcionar exatamente, mas beleza. Quanto às aulas, eu pensei numa coisa assim, a gente está fazendo um planejamento de 1 ano de aulas, aproximadamente, e as aulas serão postadas com regularidade, tanto para você poder aproveitar disso da regularidade, quanto para quem estiver assistindo também, ter esse acompanhamento praticamente em tempo real. Legal demais. Ao passo que você vai avançando, todo mundo também vai. Então seria uma parte inicial de como fazer a prova do TOEFL. E isso a gente vai dividir em diversas aulas, em sequências, focando em cada uma das habilidades. E no começo a gente vai fazer um apanhado, vai fazer uma apresentação da prova, com foco um pouco em gramática, pontos importantes de gramática, principais para serem estudados, vocabulário, onde que a gente pode encontrar material para estudar vocabulário de forma relevante. E essas aulas iniciais vão ser usadas como referência para as aulas futuras do curso. Porque, embora as aulas futuras sejam focadas nas habilidades, é uma certeza que a gente tem que retomar pontos de gramática, de vocabulário, porque para construir um conhecimento sólido é importante ter uma gramática, ter um conhecimento do básico sólido. E o que mais? Certeza. Acho que a princípio é isso. Em termos gerais isso. E aí são quantas aulas, mas você tem aí o número certo que a gente 156.
Isso, são 156. Então, né, é uma maratonazinha aí que a gente vai... Não é uma coisa de curto prazo, né? É uma coisa de Não. longo prazo, que em um ano a gente vai ter um processo contínuo aí. E eu acho que vai ser bem interessante, porque é um processo real. Pode ser que chegue lá no final eu não passe na prova e a gente tenha que fazer mais aulas. Pode ser, enfim, a gente está começando aqui, não é uma coisa combinada, né? Uhum. E o mais interessante que eu acho que a gente tinha programado, né, é mostrar para as pessoas o meu nível de inglês, né? Que eu, claro que vai ter pessoas que vão ter um nível pior do que o meu, né? O meu ponto zero aqui, Uhum. mas vão ter pessoas que vão ter o inglês já muito melhor do que o meu. A nossa ideia é mostrar real, né, para todo mundo qual que é o nível de inglês e com o passar das aulas a gente mostrar a minha evolução, as minhas dificuldades Tá. e Tem uma coisa que é mostrar. importante. Desculpa. Pode falar, pode falar. Uma coisa que é importante falar, que eu comentei que vai ter uma aula de exposição da prova do TOEFL, mas antes dessa aula, como eu havia comentado com você, você vai fazer uma prova praticamente no escuro, No sem escuro, conhecer bem a exatamente. prova. Depois Isso que aí. você fizer a prova, a gente vai analisar, aí vai fazer a primeira aula de exposição, que eu vou te mostrar exatamente como que são as partes, as habilidades. E no final do curso, ou durante o curso também, a gente vai fazer algumas provas parecidas, mas a ideia é no final do curso fazer uma outra prova e comparar com essa primeira que você fez para você e todo mundo ver como foi a sua melhora e ter a certeza que você estará apto para passar na prova. Com Passar na prova, certeza. sim, né? É atingir a pontuação mínima que você Sim. almeja. E outra coisa que eu acho que é interessante a gente falar é que no início, né, nas primeiras aulas, a gente vai falar mais em português e, claro, aprendendo inglês, né? Até para eu adaptar no processo, né? E depois, mais para frente, as aulas vão ser mais quase que 100% em inglês, né? Isso. É isso mesmo? Você me confirma isso? Confirmo. É importante no começo a gente estabelecer uma relação sua com a prova. Então você não pode ser estranho à prova e vamos dizer nem vice-versa. Legal. Então assim, você tem que conhecer muito bem a prova. E como a ideia agora não é falar inglês hoje, falar inglês amanhã, falar inglês bem daqui a um ano, a gente pode começar falando em português, conhecer a prova, você fazer essa ligação com ela e não muito para frente, a gente já começa falando em inglês, você já vai estar familiarizado com a prova. Então, você já conhece todas as partes. Então, quando tiver alguma necessidade, a gente volta para o português. Mas e quando Legal. houver uma necessidade específica, e você já conhecer as partes, já souber o processo, a gente pode realmente tocar aula em inglês, que vai ser o fundamental. Então, se vai ter problema, vai ter, eu repito, não tem É isso problema, aí. A mas gente é está aqui isso. para. A ideia é essa mesmo. Eu estou aqui para atingir esse objetivo, né? E para isso eu não estou querendo medir muito esforço, não. Você pode puxar a orelha, Pode pode deixar. falar. E é isso, assim, tô aqui me expor as minhas dificuldades para todo mundo também entender que não é fácil para ninguém, mas se a gente quer um objetivo, se Deus quiser, vai chegar lá no final, a gente vai alcançar. Com Vamos certeza. alcançá-lo, Ué, né? muito esforço, suor, É, sangue, e suor e parceria, lágrimas. Parceria. com certeza. Eu acho que é isso, né? Eu acho que ficou bem explicadinho. Eu acho que né, se alguém tiver alguma dúvida, Claro. quiser, né, falar, tiver alguma questão, deixa aqui nos comentários pra gente. A maioria das aulas nós vamos falar de uma forma. A gente não vai falar muito para você que está assistindo, né? A gente vai estabelecer uma aula comum para vocês, como se vocês estivessem do nosso lado assistindo a aula. Assistindo a aula, exato. Isso. E a dinâmica que a gente está pensando em dar é isso. Você ter uma aula, ver a aula, nossa, como que vai ser em tempo real, o Thiago corrigindo, eu falando errado. E no final dessas aulas, a gente vai aí falar um pouco para você, né? O Thiago vai dar as impressões dele, o que ele achou da aula, quais foram as impressões, e eu vou dar as minhas impressões. Então, nesse momento, nós vamos falar diretamente para você aí que está assistindo a gente.
Agora, na aula mesmo, a gente vai focar no aprendizado, até porque a nossa ideia é realmente Aprender é para o passar na aprendizado, prova. não é só mostrar que que eu estou aprendendo, é realmente aprender, porque senão não faz sentido a gente estar, né, fazendo todo esse documentário. E outra coisa, a última coisa que eu acho que é interessante falar, porque esse processo vai ser interessante porque eu vou conseguir aprender muito também revendo as minhas aulas, né? Então isso vai ser muito interessante. Então um processo desse documentado, eu acho que ele tem uma outra dimensão no Sem aprendizado, né? dúvida, tem. Você vai aprender mais revendo as aulas, eu vou aprender mais também me vendo, e claro, vou poder reforçar em pontos fortes, fracos da aula, vou poder realmente te ajudar mais ainda revendo as aulas. Eu acho que é um poder muito legal para o aprendizado ter essa documentação. Acho que qualquer pessoa que quiser aprender inglês, fazer esse processo igual a gente está fazendo, seria muito interessante, né? Concordo plenamente. Então, acho que vai ser uma caminhada longa, interessante, mas com colher o fruto no final. Com certeza. Beleza? Beleza, Fechado? então, PH. Então, até a primeira aula. E aí, nas aulas, a gente vai colocar direitinho, né? Vocês vão acompanhar lá. Essa primeira aula, a gente coloca o título. E toda aula a gente vai dar um título explicando, caso uma pessoa não queira acompanhar uma aula, queira acompanhar outra, a gente vai ter um título básico ali e tipo um resuminho da aula na descrição do vídeo para facilitar aí a procura de vocês sobre um assunto específico. Mas o que eu recomendo para as pessoas, para todo mundo que está assistindo, acompanhe a série, né, todos os episódios, que eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai conseguir falar inglês e ter essa possibilidade de aprender aí da sua casa, né, e uma aula em tempo real. Exatamente. Né? Isso aí. Então, eu acho que vai ser bem interessante. Beleza? Então, beleza, então, PH. Então, Nos fechado vemos na até aula 1, então. na aula 1. Vamos lá, que aí agora o bicho vai pegar.